Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a igreja de Esmirna e, portanto, fazer aqui uma análise de Apocalipse capítulo 2, versículo 11, 8 ao versículo de número 11. A ideia central da carta, à luz destes versículos citados, é que Jesus incentiva a sua igreja a suportar o sofrimento fielmente, sabendo que ele, Jesus, pode trazer vida à morte. Vamos lá para as questões históricas e culturais. Nós sabemos que a cidade de Esmirna ela foi fundada como uma colônia grega por volta do ano 1000 a.C. No entanto, no ano 600 a.C., ela foi completamente destruída pelos lídios, e assim ficou até o ano 200 a.C., quando Lisímaco reconstruiu a cidade e fez dela uma bela cidade da Ásia. Na época de João, Esmirna tinha por volta de 255 mil pessoas. Ela também era uma cidade portuária e, portanto, tinha um próspero comércio de exportação. Estava localizada a cerca de 56 quilômetros da cidade de Éfeso. Também Esmirna foi a primeira cidade na Ásia a erigir um templo para o culto da deusa Roma. Isso aconteceu no ano 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, por sua lealdade ao Império Romano, que estava dominando naquele tempo, ela teve o direito de construir um templo em homenagem ao imperador Tibério. Em Esmirna, a gente ainda consegue encontrar uma grande população judaica que se opôs odiosamente aos cristãos daquela cidade. É comum especular que o Édito de Domiciano, ordenando a adoração ao imperador, tenha facilitado a perseguição dos cristãos em Esmirna, vistos que os judeus estavam denunciando esses cristãos para o Império Romano. Além do mais, na década de 80, o judaísmo tinha excomungado os cristãos, tratado os cristãos como hereges e excomungado eles de suas sinagogas, não querendo nenhum tipo de relação com eles. Percebe-se ainda que Esmirna ela era rival de Éfeso. O Monte Pagos, que ficava ali próximo a Esmirna, em Esmirna, era coberto de templos. Estima-se que existiam vários templos em Esmirnas, templos dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite e também a Esculápio. Bom, diante desse panorama histórico-cultural, vamos aqui agora para o texto propriamente dito de Apocalipse e vamos observar aqui a mensagem destinada à igreja de Esmirna. Inicialmente, no versículo de número 8, nós temos a identificação dos destinatários e também a fórmula do mensageiro profético, visto que inicia-se assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, ou seja, a carta estava sendo destinada a Esmirna. Possivelmente esse anjo aqui, já discutimos em outro momento, seja o líder da igreja, o pastor, o presbítero daquela igreja. Logo em seguida, ainda no versículo 8, João diz: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Note que Jesus é descrito como ho protos kai ho eschatos, o primeiro e o último. Esse título é usado apenas para Cristo no livro de Apocalipse, como no Apocalipse capítulo 1, versículo 17, 2, versículo 8 e 22, versículo 13. Encontra-se um paralelo com Isaías 44, 6 e com Isaías 48, 12. O texto aqui evoca a grandeza de Cristo, o primeiro e o último. Em seguida, o texto ainda prossegue dizendo que esteve morto e tornou a viver. O segundo título, ele é ainda mais oportuno. Hos egeneto necros kai edzesen. Por quê?
porque nós já vimos que Esmirna, ela morreu, isto é, ela foi completamente destruída em 600 antes de Cristo. E depois ela foi reconstruída por Lisímaco. Então note que a mensagem de Cristo ela é contextualizada. O povo de Esmirna sabia exatamente o que aquilo significava, porque na sua história ela havia passado pela mesma coisa. Ela foi destruída e, portanto, reviveu quando fora reconstruída. Jesus também foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Note que é uma mensagem de esperança, de acalento para a igreja de Esmirna. Aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, conhece as tribulações dessa igreja. A ideia, portanto, é que, embora Esmirna, ou seja, os cidadãos de Esmirna, pudessem tirar a vida dos irmãos da igreja, da comunidade cristã que estava ali em Esmirna, em virtude da perseguição, Jesus garantia a sua vida futura. Glória a Deus por isso. Você percebe que aqui há uma mensagem de esperança muito bela. Eles estavam sendo perseguidos, eles poderiam até morrer, mas Jesus estava garantindo a vida futura deles. No versículo de número 9, o texto prossegue com João afirmando que conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que declaram judeu e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. O que o texto quer dizer aqui? Então, essa igreja é uma das duas únicas igrejas sem nenhum ponto fraco citado, tá? E há três coisas que Cristo exalta aqui. Primeiro, Cristo exalta a tribulação daquela igreja. Eu conheço a sua tribulação. Segundo, o Cristo exaltado, ele afirma, melhor dizendo, não exalta, mas ele afirma, melhor dizendo, a sua pobreza. Então há três coisas aqui que o Cristo exaltado conhece. Primeiro, o texto afirma que ele conhece sua tribulação, a dificuldade que aquela igreja está enfrentando. Depois, o texto afirma que ele conhece sua pobreza. E, por fim, a sua blasfêmia, ou seja, o que a sinagoga de Satanás estava fazendo. Note que o texto quer destacar que sofrer por Cristo é um privilégio e não apenas uma aflição, como aparece, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo de número 10. Por causa da perseguição, esta igreja estava enfrentando extrema pobreza. No grego, aqui, o grego koiné, o grego em que o Novo Testamento foi escrito, há duas palavras para se referir à pobreza. A primeira palavra é pitokeia. Alguns pronunciam esse ki com o nome de ri, então seria pitokeia. Mas eu prefiro com a pronúncia ki, então seria pitokeia, tá? E a outra palavra é penia. A primeira palavra, pitokeia, significa pobreza, pobreza total, pobreza extrema. E era representada, quando representada em imagens, pela imagem de um mendigo agachado, de um mendigo agachado. A segunda palavra é a palavra penia, é um homem que carrega o supérfluo, enquanto pitokeia é o que não tem sequer o essencial. Das duas palavras, João está usando a palavra pitokeia para descrever a pobreza ali dos irmãos em Esmirna. Provavelmente, a causa da pobreza deles pode ser, em primeiro lugar, os tumultos que destruíram as propriedades dos cristãos, o fato dos cristãos frequentemente estarem entre a classe mais pobre do povo, visto que o cristianismo inicialmente se expandiu entre as pessoas mais pobres. Quem diz isso, por exemplo, é o Stanley Horton, no seu texto sobre 1 Coríntios, ou no comentário histórico-cultural do Novo Testamento, o Craig Keeney também dirá a mesma coisa.
Ou, em terceiro lugar, a liberdade cristã de compartilhar ali nos tempos de aflição que eles estavam passando. Isso também poderia ser entendido como pobreza, né? Um compartilhava com o outro a dor e a angústia que eles estavam enfrentando. Logo, a gente entende que os tumultos pode ser uma resposta possível. Os tumultos fizeram com que vários cristãos perdessem as suas propriedades, ou o fato deles já pertencerem à parte mais pobre do povo, aonde o evangelho inicialmente ele ganhou espaço. Bom, e aí no versículo 10 o texto prossegue dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, falando aqui de uma aflição que estava por vir. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e para que passem por uma tribulação de 10 dias. Se a gente voltar ao versículo 9, percebe que existe uma crítica de Jesus aqui à sinagoga de Satanás. Possivelmente essa sinagoga de Satanás sejam os judeus que estavam perseguindo os cristãos e denunciando esses cristãos para o Império Romano. Em virtude disso, os cristãos estavam sofrendo bastante. Então, sobre esta aflição aqui, esta parte, ela é tanto uma profecia, uma palavra de encorajamento para eles, né, quanto de despertamento. Cristo diz para os cristãos não temerem. Viria uma aflição, viria uma tribulação, mas não era para eles temerem. Aqui serve uma aplicação também às nossas vidas. As aflições elas surgem, as dificuldades elas surgem, as tribulações elas surgem, mas nós temos Cristo e por isso nós não precisamos temer. Cristo está conosco. Então, em meio a essa terrível tribulação, o povo de Deus, aqui no texto de Apocalipse, no capítulo 2, para Esmirna, ele é chamado para testemunhar. E isso a gente percebe em todo o Apocalipse. Em meio à tribulação, eles são chamados a testemunhar, como testemunhas fiéis de que eles pertencem a Cristo. E esse testemunho, ele é acompanhado da perseverança, bem como da fé em Deus. O destino da igreja de Esmirna não era agradável, mas Deus assegurava àqueles crentes que Deus estaria com eles. Glória a Deus por isso. As tribulações da vida, angústias, dificuldades, não significa que Deus nos abandonou ou que nós estamos sozinhos. A mensagem para Esmirna é essa: Deus estava com eles, assim como Deus está conosco, tá? Então, alguns dizem aqui que essa tribulação diz respeito à coerção, à resistência obstinada, detenção, né, dos irmãos ali de Esmirna, com a finalidade de julgá-los, detenção para que os execute. O fato é que os cristãos em Esmirna estavam enfrentando a possibilidade real da morte diante daquela situação desesperadora. Por exemplo, de uma só vez, historiadores contam que do alto do Monte Pagos, 1.200 crentes foram mortos, foram lançados e mortos. Doutra feita, lançaram 800 crentes. A verdade é que os crentes em Esmirna estavam morrendo simplesmente por confessarem a Cristo como Senhor, simplesmente em virtude de sua fé, tá? Bom, cerca de 50 anos depois que esse texto de Apocalipse foi escrito, Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo na própria cidade, tá? Então, portanto, eles passarão por uma grande tribulação, que Apocalipse diz que essa tribulação durará 10 dias, ou seja, Deus garante que é uma tribulação realizada, né, que ocorreria em um tempo suportável. E aí várias teorias foram propostas para tentar explicar esses 10 dias. Há quem diga que esse número é pequeno, mas arredondado. Talvez seja um semitismo indicando um período completo, ainda que breve. A segunda teoria é que esse número faz referência ao teste de 10 dias que Daniel passou, em Daniel capítulo 1, versículo 12 ao 14. Portanto, esses 10 dias indicam um período. A terceira teoria é que, embora limitado, esse número é suficiente para designar
uma perseguição intensa. O fato é que eles deveriam perseverar e manter firme a fé deles. Por quê? Porque no Apocalipse a fé é um meio de perseverança, tá? É a confiança depositada em Deus, sabendo que Deus é o soberano sobre a história, que irá de fato vindicar o seu povo que tanto sofreu. Ou seja, é uma mensagem de esperança para eles, dizendo que Deus controla a história e que ele não perdeu o controle porque eles estavam sendo perseguidos, por mais duro e mais cruel que seja a perseguição. Daí o final do versículo 10: seja fiel até a morte, e o Senhor então lhes daria a coroa da vida. Note que a recompensa aqui, o presente divino, é a coroa da vida. Essa coroa da vida é a coroa de ouro, mencionada várias vezes no livro de Apocalipse, que indica honra e também autoridade. Essa ideia ela é extraída da coroa dada ao vencedor. Era uma metáfora esportiva militar ligada ao conceito de vencedor, que aparece no versículo de número 11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Sabemos que Esmirna ela era muito famosa por seus jogos atléticos. Então há uma imagem sendo extraída das competições atléticas daquela cidade. Os cidadãos de Esmirna honravam a pessoas que haviam morrido, ao passo que Jesus usaria a coroa para trazer a eles vida. Tá? Então, o tema mais relevante dessa carta é que Cristo fará surgir vida da morte, glória a Deus por isso. E aí, finaliza o texto dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o vencedor, de modo nenhum, enfrentará a segunda morte. A expressão segunda morte, ela tem possivelmente a sua origem no Antigo Testamento. Gênesis 19, versículo 24, Ezequiel 38, 22, tá? Ainda que a expressão não seja literalmente usada aqui, mas é encontrada especialmente no judaísmo, como os Targums comentando ali Deuteronômio, Jeremias e também Isaías. O sentido da expressão aqui é esclarecido por três outras ocorrências que aparecem no texto de Apocalipse. Ela é o lago de fogo, a morte. Então, a segunda morte que aparece aqui, que eles não vão sofrer dano nenhum, é o lago de fogo, a morte. O final e eterna, ou seja, a morte eterna, que eles não iriam enfrentar essa morte eterna. O martírio que eles poderiam sofrer porque estavam sendo perseguidos e muitos mortos, poderia dar fim a esta vida, mas eles não sofreriam a segunda morte. Eles venceriam essa segunda morte, eles não sofreriam essa segunda morte, porque Deus garantiria para eles a vida após a morte. Essa é a ênfase que está por trás aqui daquele que vencer. Muito bem, chegamos ao final de uma exposição, versículo a versículo, da carta enviada a Esmirna. Espero que você tenha gostado e, se te ajudou aqui, nos ajude também compartilhando este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e curtindo e nos motivando assim a produzir mais vídeos aqui para este canal. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.